Hoje eu trouxe o passo a passo completo, bem detalhado dessa bagzinha aqui do Brasil. Essa bolsa, ela foi feita toda em fio de poliéster, com as cores aqui da nossa bandeira, nesse formato aqui quadradinho. Usei essa alça linda aqui de corrente colorida. Todos esses materiais vocês encontram lá na CS Badulax. Essa etiqueta aqui de metal eu usei da Corarte Laser. Eu vou deixar anotado aqui na descrição do vídeo todos os fornecedores para vocês. Aqui no início do vídeo também eu coloquei certinho as medidas, a quantidade de material que nós vamos utilizar. E eu procurei fazer uma aula bem detalhada, que mesmo para você que está iniciando, consiga fazer essa bagzinha de forma bem fácil, tá? É uma bolsa rápida de fazer. Mas antes, eu tenho um recado importante para você. Antes de iniciar essa aula, eu preciso te falar sobre um ponto importante relacionado ao crochê. Mas não é esse ponto que nós utilizamos para fazer as bolsas, não. É sobre uma reflexão rápida que eu acho importante e legal você saber. Muita gente que me acompanha aqui faz crochê para relaxar, desestressar, como uma terapia. E eu, quando comecei, eu também fazia por esses motivos. Mas quando as encomendas começaram a chegar, eu me especializei em bolsas em crochê. Eu percebi que esse era um mercado muito lucrativo e que, além disso, me proporcionava tempo livre e eu podia trabalhar de qualquer lugar. Bastava eu ter as agulhas, os fios, os acessórios. E eu tô te falando isso porque aqui as aulas têm o propósito de te ensinar crochê, a parte técnica, que é importante. Mas eu sei que se você quer viver do crochê, ganhar dinheiro com ele, como eu faço hoje, você precisa de algumas outras habilidades para ter sucesso de verdade nessa área. Você precisa saber criar, precificar, divulgar e vender, certo? Então, para quem nunca tentou, parece difícil e algo inalcançável. Mas a verdade é que seguindo alguns passos e começando do jeito certo, qualquer pessoa que se dedique consegue viver muito bem dessa arte tão gostosa que é o crochê para bolsas. Então, se você quer entender melhor como funciona esse mundo do crochê para bolsas e o que você precisa fazer para ter uma boa renda mensal, criando e vendendo suas próprias coleções de bolsas, eu deixei um link logo abaixo aqui dessa aula, na descrição do vídeo. É só você clicar nele que você será direcionada para uma página onde eu mostro exatamente o que você precisa saber para se tornar uma especialista em bolsas que vendem bem todos os dias. Agora, vamos dar início ao passo a passo dessa bagzinha aqui do Brasil? Oi, gente, tudo bem? Então vamos ao passo a passo? Eu vou utilizar 3 tons diferentes aqui no fio de poliéster, de espessura 4,5 lá da CS Badulax. Vou usar 2 rolos no fio mescla, nos tons de verde e azul, e um no tom amarelo. Agulha de 5 milímetros, um fechinho de botão imantado com couro lá da CS Badulax também. E nós vamos iniciar fazendo 2 partes igual essa daqui. Então, vamos ao passo a passo? Então, vamos iniciar aqui com o círculo, tá? Então, faço aqui a correntinha dentro do círculo, que já representa o primeiro ponto. Em seguida, eu coloco a agulha por dentro do círculo e vou fazendo aqui mais 8 pontos baixos. E 8, tá bom? Então, se contar com a primeira correntinha que nós iniciamos aqui no círculo, vai dar um total de 9 pontos. E se contar as correntinhas que vão se formando em cima dos pontos, vai dar um total de 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bom? Então, se atente a essa quantidade de correntinhas aqui que se forma para dar certo as carreiras com a quantidade de pontos em cada uma delas que nós vamos fazer a seguir, tá certo? Então, vamos puxar esse fiozinho mais curto aqui para fechar o buraquinho do nosso círculo. Puxa bem para ficar bem fechadinho. Agora, nós vamos fechar essa carreira. Então, vamos levar essa argolinha por baixo dessa primeira correntinha que tem aqui no início da carreira. Coloca a agulha embaixo da correntinha de trás para frente, leva essa argolinha no gancho da agulha e puxa ela lá para trás. Fechamos aqui a primeira carreira dentro do círculo mágico. Agora, nós vamos iniciar a segunda carreira. Vou ajustar aqui a argolinha para ela não ficar muito grande. E nós temos aqui, olha,
a última correntinha que nós fizemos, certo? Que está em cima aqui do último ponto. Então, nós vamos colocar a agulha no centro desse último ponto, tá? A bolsa inteira nós vamos trabalhar no ponto baixo centrado, então, sempre vamos colocar a agulha no centro do ponto. Colocou a agulha no centro do ponto, leva essa argolinha que levamos lá pra trás no gancho da agulha, laça o fio do rolo, e aqui dentro nós vamos fazer 2 pontos baixos juntos. Coloca a agulha no mesmo lugar e faz mais um. Então, fizemos 2 juntos, certo? Então, nessa segunda carreira, nós vamos trabalhar com 2 pontos para cada um dos pontos. Como temos aqui 8 pontos, então vai dar um total de 16 pontos, certo? Então, coloca a agulha aqui no próximo ponto, tá? Para ficar mais fácil para vocês saberem qual que é o próximo ponto, é sempre aquele ponto onde tem uma correntinha em cima. Então, olha a correntinha aqui e o próximo ponto aqui. Coloca a agulha no centro do ponto e faz mais 2 juntos aqui. Tá? Olha a próxima correntinha aqui com um ponto aqui embaixo. Coloca a agulha no centro do ponto e faz mais 2 pontos. E vou fazendo isso, 2 pontos para cada ponto, que vai dar um total de 16 pontos. Aí, vou fazendo, quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, então, fizemos 2 para cada ponto, deu um total de 16 pontos. Agora, nós vamos cortar o fio e arrematar, porque nós vamos mudar de cor. Então, cortei o fio, puxa todo o fio aqui pra fora. E agora, nós vamos levar esse fio por baixo dessa primeira correntinha que tem deitada aqui no início da carreira. Coloca a agulha por baixo da correntinha e leva esse fio lá pra trás. Agora, vamos colocar esse mesmo fio passando por dentro dessa última correntinha. Vem aqui por trás, passa pela alcinha e no meio da correntinha e puxa o fio lá pra trás. Pronto, finalizamos aqui, então, a segunda carreira. Esses fiozinhos, com uma agulha mais fininha, nós vamos passar aqui por entre os pontos, arrematando. Corta o excesso de fio, deixa uma pontinha. E aqui, com a chama azul do isqueiro, vamos colar a pontinha aqui no trabalho. Pronto. Então, nós fizemos essa parte aqui do meio. E agora, nós vamos fazer essa parte aqui amarela. Então, para ficar com essas pontas aqui mais evidentes, nós vamos fazer ponto alto e com aumento, tá bom? Então, vou pegar aqui o fio amarelo. Podemos começar em qualquer ponto aqui. Coloca a agulha bem no centro do ponto, né? Porque nós vamos continuar trabalhando pontos centrados. Laça o fio. E vamos fazer aqui 2 correntinhas para representar o primeiro ponto alto, tá? Aqui dentro, nós vamos colocar um total de 3 pontos altos juntos. Então, fizemos aqui o primeiro, vamos fazer mais 2 aqui dentro. Laça o fio, coloca a agulha no mesmo lugar. Já arremata esse fiozinho inicial, deixando ele aqui por baixo dos pontos. Laça, tira 2 laçadas, laça e tira 2. Fizemos 2, vamos fazer o terceiro. Laça, tira 2, laça, tira 2, tá? Então, fizemos 3 pontos juntos. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 3 pontos sozinhos nos 3 pontos aqui de baixo. Então, visualiza o próximo ponto, né? Abre assim pra visualizar melhor, tá? Na dúvida, olha a correntinha e olha o ponto embaixo dela. Coloca a agulha no centro do ponto e aqui vamos fazer ponto baixo. Coloca a agulha no próximo ponto, mais um ponto baixo. No próximo ponto, mais um ponto baixo.
Então, iniciamos aqui com 3 pontos altos juntos, sendo que 2 correntinhas para representar o primeiro ponto. E depois uma sequência de 3 pontos baixos, tá? Agora, no próximo ponto, nós vamos colocar mais 3 pontos altos juntos. Então, laça o fio, coloca a agulha no centro do ponto, faz o primeiro ponto alto, faz aqui o segundo e o terceiro. Tá? Já vai ficando mais pontudinho, tá vendo? Agora, uma sequência de 3 pontos baixos, um para cada ponto. 1, 2 e 3. No próximo ponto, 3 pontos altos juntos. 1, 2, 3. Tá? Já formamos aqui as 3 pontas do nosso triângulo. Agora, na sequência, 3 pontos baixos, um para cada ponto. 1, no próximo ponto, 2, no próximo ponto, 3. Tá? E vamos finalizar aqui com 3 pontos altos juntos e mais 3 pontos baixos sozinhos aqui. Laça o fio, coloca a agulha no próximo ponto, faz 1, no mesmo lugar, 2, no mesmo lugar, 3. 3 pontos altos, tá? E vamos, então, colocar 3 pontos baixos aqui, um para cada ponto. Tá bom? Então, iniciamos aqui com 3 pontos altos juntos e fomos intercalando com 3 pontos baixos sozinhos, tá? Chegou aqui no finalzinho da carreira, terminamos com 3 pontos baixos sozinhos, tá certo? Deu um total aqui de 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24 pontos, então, nessa terceira carreira. Bom, então, vamos fechar aqui essa carreira. Essa argolinha nós vamos levar para debaixo dessa primeira correntinha deitada que nós temos aqui entre o primeiro e o segundo ponto, tá? Então, nós temos aqui 2 correntinhas que representam o primeiro ponto e uma correntinha aqui que fica entre esse primeiro e o segundo ponto. É nessa correntinha que nós vamos fechar a carreira. Leva essa argolinha no gancho da agulha, puxa ela lá para trás, fechou a carreira aqui e vamos subir para a próxima. Para subir para a próxima carreira, nós vamos sempre trabalhar aqui pontos centrados. Então, nós vamos colocar a agulha no centro do ponto que nós temos aqui em cima, ou seja, dessa segunda correntinha aqui, tá? Primeira, segunda. Coloca a agulha bem no meio aqui do ponto. Leva essa argolinha no centro da agulha, laça o fio do rolo e faz um ponto baixo aqui, tá? Agora, nós vamos colocar aumentos sempre nos pontos altos que estão no meio. Então, nós temos aqui 1, 2, 3 pontos juntos. Sempre no ponto do meio, nós vamos colocar 3 pontos baixos juntos, tá certo? Então, aqui, depois, nós vamos colocar nesse ponto do meio também, 3 juntos. Nesse outro ponto do meio e nesse outro ponto do meio. Do resto, vai ser um para cada, tá certo? Então, tenho aqui um ponto do meio, certo? Coloca a agulha bem no centro do ponto, olha, ponto alto, certo? Com um Vzinho aqui na cabecinha do ponto. Bem na cabecinha do ponto, no centro dele, laça o fio e faz 3 pontos baixos juntos aqui dentro. 2 e 3. No próximo ponto, coloca a agulha bem aqui na cabecinha do ponto também e faz um ponto baixo. No próximo ponto, eu tenho ponto baixo. Coloca a agulha no centro do ponto e faz ponto baixo também. No próximo ponto, um ponto também. E vamos colocando um ponto para cada. Tenho aqui aqueles 3 pontos altos juntos. No primeiro, coloca a agulha na cabecinha aqui do ponto e faz um ponto baixo. No segundo, é o ponto do meio. Então, aqui nós vamos colocar 3 pontos baixos juntos. 1, 2
e 3, tá? E assim por diante. Um ponto para cada. Quando chegar no ponto do meio, daqueles 3 pontos altos juntos, nós vamos colocar 3 pontos baixos juntos. Aqui, cheguei no ponto do meio, coloco a agulha na cabecinha do ponto e faço 3 pontos baixos juntos aqui, tá certo? Se vocês quiserem colocar marcadores nesses pontos que precisa ter os aumentos, pode colocar para ficar mais fácil. Aqui eu continuo fazendo um ponto para cada. Tenho aqui o ponto do meio, 3 juntos. E agora, nós vamos finalizar aqui fazendo um ponto para cada. Pronto. Assim, tá certo? Vamos fechar a carreira? Então, vamos lá. Nós temos aqui o primeiro ponto aqui do início da carreira e uma correntinha aqui que fica em cima do segundo ponto, tá? Primeiro ponto, segundo ponto e uma correntinha no meio. É sempre nessa correntinha que nós vamos fechar as carreiras. Leva a argolinha lá pra trás. Fechamos. Ajusta o fio aqui. E nessa terceira carreira que nós vamos fazer na cor amarela, aqui do nosso triângulo, nós vamos continuar fazendo da mesma forma que fizemos nessa carreira anterior. Sempre nos pontos do meio, 3 pontos juntos, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 pontos juntos aqui na ponta. Então, ó, nesse ponto do meio, 3 juntos. Depois, segue um ponto para cada. Tenho aqui aqueles 3 juntos. No ponto do meio, também 3 juntos. Segue um ponto para cada. Repete aqui, segue com ponto para cada e finalizamos essa carreira, tá certo? Então, vamos lá. Levei a laçada lá para trás, coloca a agulha no ponto que levamos a laçada lá para trás, sempre no centro do ponto. Leva a laçada aqui pro gancho da agulha, laça o fio. Puxa uma argolinha aqui pra frente e faz o primeiro pontinho aqui. No próximo ponto, coloca a agulha no centro do ponto e faz mais um ponto. Temos aqui o ponto do meio, tá? Aqui, vamos fazer 3 pontos juntos. 1, 2 e 3. Segue fazendo um pra cada, até chegar no próximo ponto do meio, lá dos 3 juntos. Cheguei aqui no ponto do meio, 3 juntos aqui. 1, 2 e 3. Segue fazendo um para cada, até chegar no ponto do meio dos 3 juntos. Cheguei nesse ponto do meio, vou fazer 3 juntos aqui. 1, 2 e 3. E agora, vamos seguir fazendo um ponto para cada, até chegar aqui no ponto do meio, tá? Chegou aqui, 3 juntos, segue fazendo um para cada, até chegar no finalzinho da carreira aqui, tá? Chegando aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, finalizamos aqui o nosso triângulo na cor amarela. Agora, nós vamos fechar aqui essa carreira e arrematar o fio, porque nós vamos trocar de cor. Corta o fio. Puxa o fio todo pra frente. Nós temos aqui o primeiro ponto, o ponto aqui do lado e a correntinha em cima. Coloca a agulha nessa correntinha aqui e leva esse fio lá pra trás. Agora, esse mesmo fio, vamos passar no meio dessa correntinha aqui do último ponto. Vem com a agulha aqui por trás.
aparece no meio, leva essa laçada lá pra trás. Pronto. Fechamos aqui. Arremata esse fiozinho aqui por trás. Coloca o trabalho na mesa. Vamos ajeitar. Essa parte é bem importante para ir tomando a forma. Então, vamos deixando aqui as pontinhas aqui bem evidentes, né? Para o nosso triângulo ficar bem bonitinho. E agora, nós vamos trocar de cor novamente. Agora, eu vou usar esse fio mescla em tons aqui de verde. E nós vamos fazer aqui 2 carreiras nessa cor, tá? Nós vamos seguir aqui fazendo aumentos, só que agora, ao invés de fazer aqui nas pontas, nós vamos fazer aqui no meio dessa parte reta. Por quê? Porque precisa tomar essa forma maior aqui nessa parte, tá? Então, sempre quando nós queremos que cresça uma parte, nós vamos fazer aumentos nessa parte que nós queremos que cresça, tá bom? Então, aqui aumentos, e para ajudar a ficar maior aqui essa parte, nós vamos fazer pontos altos, certo? Então, vamos lá. Nós vamos iniciar por qualquer uma dessas quinas aqui, tá? Então, tenho aqui uma quina e nós temos aqueles 3 pontos juntos aqui. Coloca a agulha no ponto do meio, bem no centro do ponto. Nesse ponto do meio, nós vamos fazer um ponto sozinho. Tá? No próximo ponto, também um ponto sozinho. E no próximo ponto, também um ponto sozinho. Então, nós iniciamos essa carreira com 3 pontos sozinhos aqui. 3 pontos baixos sozinhos. No próximo ponto, nós vamos fazer um ponto meio alto. Então, laça o fio, coloca a agulha no próximo ponto e faz ponto meio alto. Laça e tira de uma vez só. No próximo ponto aqui, também vamos fazer ponto meio alto. Só que nós vamos fazer 2 pontos juntos aqui. Laça, coloca a agulha no centro do ponto, faz 1, coloca a agulha, faz 2, tá? Iniciamos com uma sequência de 3 pontos baixos, um ponto meio alto sozinho e 2 juntos aqui. Nesse próximo ponto, nós vamos fazer 3 pontos altos juntos. Então, laça o fio, coloca a agulha no centro do ponto e faz 3 pontos altos juntos. Tá? Então, trabalhamos aqui 3 tipos de pontos nessa carreira. O ponto baixo, ponto meio alto e o ponto alto, tá bom? Bom, aqui nesse próximo ponto, agora nós vamos fazer 2 pontos meio altos juntos. Laça. Um ponto meio alto, coloca a agulha no mesmo lugar e faz o segundo. No próximo ponto, um ponto meio alto. Tá? Agora, nós vamos fazer uma sequência aqui de 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, sendo um ponto para cada, certo? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 e 5. No próximo ponto, nós vamos fazer um ponto meio alto. No próximo, 2 pontos meio altos juntos. 1 e 2. No próximo ponto aqui, nós vamos fazer 3 pontos altos juntos. 1, 2 e 3. E vamos repetindo essa lógica em toda a carreira. No próximo aqui vai ser 2 pontos meio alto juntos. No próximo, um sozinho. Uma sequência de 5 pontos baixos. 2.
3, 4 e 5, tá? Aqui, um ponto meio alto, no próximo, 2 pontos meio altos juntos, no próximo, 3 pontos altos juntos. 1, 2, 3. No próximo, 2 pontos meio alto juntos. No próximo, um ponto meio alto sozinho e uma sequência de 5 pontos baixos, um para cada. Três, 4 e 5, tá? E vamos seguindo fazendo a mesma coisa. Um ponto meio alto no próximo ponto. No próximo vão ser 2 juntos. E aqui, 3 pontos altos juntos. 1, 2 e 3. No próximo ponto, 2 pontos meio altos juntos. No próximo, um ponto meio alto. E aqui nós vamos finalizar com 1 e 2 pontos baixos. Como iniciamos aqui com 3, então, fecha os 5 pontos baixos aqui entre os aumentos, tá? Bom, nossa bandeira aqui tá quase tomando a forma. Vamos fazer mais uma carreira para ficar aqui com o formato certinho, tá bom? Essa agora vai ser a última carreira, certo? Bom, vamos fechar aqui, coloca a agulha na correntinha que nós temos aqui no início da carreira, a agulha de trás para frente, leva a laçada lá para trás, fecha a carreira. Agulha no centro do ponto, coloca essa laçada no gancho da agulha, laça e faz o primeiro ponto aqui, tá? Bom, então nessa última carreira nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar aqui um ponto para cada ponto, onde eu tenho ponto meio alto aqui, sempre a agulha na cabecinha do ponto, tá? Cabecinha, cabecinha, cabecinha. Quando chega aqui nos 3 pontos altos juntos, nesse ponto do meio, nós vamos fazer 3 pontos baixos juntos aqui nele, tá? Sempre na cabecinha do ponto. Segue fazendo um ponto para cada, até chegar nesses 3 pontos altos juntos. No ponto do meio, faz 3 pontos baixos juntos. Segue um para cada, ponto do meio, 3 juntos. Segue um para cada, ponto do meio, 3 juntos e finaliza com um para cada. Tá certo? Vou fazer aqui junto com vocês, vamos lá. Então, eu vou fazer aqui, ó, fiz o primeiro, tá? Então, vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos, tá bom? Já fiz um, vou fazer mais 6. Três, tenho aqui o ponto meio alto, bem na cabecinha do ponto aqui, ó, no meio das alcinhas. Coloca a agulha e faz ponto baixo aqui. 4, no próximo ponto. 5, no próximo ponto. 6, no próximo 7. No 8º ponto aqui, que é o ponto do meio, 3 juntos. 1, 2 e 3. Tá bom? E a sequência vai ser sempre essa. Um ponto para cada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos agora. Uma sequência de 13 pontos baixos. No ponto do meio, 3 juntos. Tá? 13 pontos baixos, no ponto do meio, 3 juntos. 13,
3 juntos e finaliza aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar, então, um pra cada, até chegar lá na quina onde eu tenho aqueles 3 pontos altos juntos. Vai dar um total aqui de 13 pontos baixos nessa sequência. Tá? Fiz 3 e vou continuar aqui. Fiz, então, aqui um pra cada, cheguei aqui no ponto do meio, cabecinha do ponto e faço 3 pontos baixos juntos aqui. Tá? Vamos seguindo fazendo um pra cada até chegar no próximo ponto do meio aqui. Se for mais fácil, coloque os marcadores que eu falei pra vocês, tá? Nesses pontinhos, porque daí vocês vão fazendo, quando chega no marcador, sabe que é lá que faz o aumento. Cheguei aqui no ponto do meio, aqui vão ser, então, 3 juntos. E 3. Segue agora fazendo um pra cada até o próximo aumento. Ponto do meio, 3 juntos aqui. E agora, nós vamos finalizar a carreira fazendo um ponto pra cada. Pronto, cheguei no finalzinho, ajeita a peça. Essas laterais aqui, ajeita pra ficar bem retinho. As pontinhas, pode dar uma puxadinha pra evidenciar melhor elas. E vamos fazendo aqui a forma da nossa bandeira. Bom, então chegamos aqui no finalzinho da nossa última carreira. Nós vamos contornar todo o trabalho aqui em ponto baixíssimo, tá? Então, leva essa laçada aqui pra trás, coloca a agulha debaixo da primeira correntinha. Levou lá pra trás, coloca a agulha nessa correntinha da laçada que nós levamos lá pra trás, bem embaixo dela. Coloca a laçada no gancho da agulha, laça o fio, traz uma argolinha aqui pra frente. Como nós vamos trabalhar o baixíssimo, é só colocar a agulha debaixo da próxima correntinha, laça e faz o baixíssimo. Coloca a agulha na próxima, faz o baixíssimo. Sempre embaixo das correntinhas e fazendo o baixíssimo, contornando aqui todo o trabalho. Então, terminei de contornar aqui tudo em baixíssimo. Agora, nós vamos cortar o fio e arrematar. Eu vou usar uma agulha mais fininha aqui, puxa todo o fio, coloca a agulha nessa primeira correntinha que nós fizemos em baixíssimo, bem embaixo dela, leva esse fio lá pra trás. Esse mesmo fio passa por dentro dessa última correntinha aqui. Coloca a agulha aqui por trás, aparece bem no meio, laça e puxa lá pra trás. Agora, aqui atrás, nós vamos arrematar o fio.
Rematei tudo. Coloca a peça na mesa. Ajeita ela. E agora nós vamos fazer a lateral, tá? A lateral vão ser 2 carreiras, assim, tá? E depois nós vamos finalizar com baixíssimo, igual aqui. Como é lateral, não tem aumento, é um ponto para cada, tá certo? Pode escolher qualquer lugar aqui, qualquer ponto da peça, coloca a agulha embaixo da correntinha, tá? Tem as correntinhas aqui de cima e as correntinhas de acabamento aqui na parte da frente. Na parte de cima, é só colocar a agulha embaixo das correntinhas, assim. Laça aqui o fio, tá? Vou permanecer com a mesma cor. Faz o primeiro ponto. Deixa o fiozinho mais curto aqui, vai arrematando, passando por entre os pontos. Coloca a agulha na próxima correntinha, fiozinho pra cima, faz o segundo ponto. E vou colocando aqui um ponto baixo para cada correntinha dessa. Inclusive, aqui na quina não muda nada, tá? Faz um ponto baixo para cada ponto também. E vamos contornando. Chegando no finalzinho, já volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho da carreira e vamos para a última carreira, né? A nossa segunda carreira. Leva a laçada lá para trás. Coloca a agulha no centro do ponto. Laçada no gancho da agulha. Laça o fio. E já estamos aqui na segunda carreira. E continua fazendo um ponto para cada, tá? Pontos baixos centrados, até chegar no finalzinho aqui da carreira. Cheguei aqui no finalzinho da carreira. Agora, nós vamos fazer um acabamento em ponto baixíssimo em todo o redor aqui do trabalho, tá? Leva a laçada lá pra trás, coloca a agulha na correntinha da laçada que foi lá pra trás, laçada no gancho da agulha, laça o fio do rolo, coloca a agulha no próximo ponto e faz baixíssimo. E vamos contornando aqui em todo o redor em ponto baixíssimo, tá bom? Cheguei aqui no finalzinho, agora é só cortar o fio e arrematar. Puxei todo o fio aqui pra frente, passa por baixo da primeira correntinha que nós temos aqui no início da carreira de acabamento. E esse mesmo fio passa por dentro da última correntinha que nós fizemos. Arremata. Prontinho, gente. Finalizamos aqui uma parte, né? Coloca na mesa, ajeita, vai puxando os cantinhos aqui para formar o quadrado da nossa bandeira. Tá? Fez uma parte dessa, vamos repetir fazendo a segunda parte, tá? Vamos fazer 2 partes iguaizinhas. Feitas as 2 partes, agora eu vou mostrar pra vocês como que nós costuramos o fechinho aqui na parte de cima. Vamos costurar um fechinho de um lado e o outro fechinho aqui do outro lado, tá? Esse fecho vocês encontram lá na CS Badulaques, bem simples de costurar, tá bom? Ele é imantado, tá? E tem esses furinhos aqui, olha, são 4 furinhos. Nós vamos passar aqui o próprio fio que nós estamos trabalhando nesse furinho. Empurra assim pra dentro do buraquinho. O buraquinho é estreitinho, então nós vamos ter que puxar aqui o fio, tá? Puxou aqui o fio,
corta. Passa a outra ponta aqui do outro lado. Pronto. Agora, vou deixar esse fechinho aqui do lado, porque nós vamos fazer uma partezinha bem pequenininha aqui, olha, com carreiras de vai e vem, na parte da bolsa, pra gente poder costurar o fechinho, tá bom? Então, pega aqui a parte da bolsa, achei aqui o meu centro. Nós vamos usar 5 pontos aqui do centro pra poder fazer aquela parte onde nós vamos costurar o fecho, tá? Então, aqui é o meu centro. Eu vou colocar a agulha na correntinha que eu tenho aqui embaixo. Só que ao invés de pegar as duas alcinhas, eu vou pegar só a alcinha de baixo. Assim, tá bom? E aí, eu vou fazer aqui uma sequência de 5 pontos. Pontos baixos. Laça o fio, faz 1, coloca a agulha na próxima alcinha, 2, 3, 4 e 5. Já arrematei aqui o fio entre os pontos, tá? Bom, fiz 5 pontos aqui, olha, tá? Correntinha de subida e mais 4 aqui depois. Agora, nós vamos fazer uma correntinha para subir para a próxima carreira, vira o trabalho. Aqui na próxima carreira, nós vamos pular a primeira correntinha. Tenho a próxima correntinha aqui, só que nós vamos colocar a agulha pegando essa alcinha que fica atrás do ponto, mais uma alcinha da correntinha. Olha onde a agulha saiu aqui, olha. Bem no meio da correntinha, tá? Laça o fio, faz ponto baixo. Novamente, pega uma alcinha atrás do ponto e a alcinha da correntinha. Laça, faz ponto baixo. Vamos fazer um ponto pra cada aqui. Tá bom? Olha. E é isso. Então, fizemos 2 carreirinhas aqui, só pra poder costurar o fecho. Corta aqui o fio. Puxa. E aqui, nós vamos arrematar esse fiozinho. Traz pra parte de dentro e passa aqui por entre os pontos. Bom, então agora nós vamos colocar aqui o fecho, tá? E vai ficar nessa posição aqui, olha. A parte que fecha pra parte de fora, essa parte aqui coloca pra parte de dentro, tá bom? Passamos aqui o fiozinho, igual eu mostrei pra vocês. Coloca aqui, nessa parte que nós fizemos na bolsa, e vamos costurar esses fiozinhos que nós passamos. Com uma agulha mais fininha, vem por aqui, olha, puxa essa alcinha que nós passamos no fecho, aqui pra parte de dentro. Lá na parte de baixo, puxa a outra alcinha pra parte de dentro também. Passando aqui por entre os pontos, tá? Dá aqui uma laçadinha. Agora, nós vamos pegar aqui, só essa parte de cima aqui, vamos passando, arrematando aqui por entre os pontos, até chegar aqui nessa outra pontinha, onde fica bem próximo aqui dos buraquinhos do fecho. Que daí, nós vamos passar aqui pelos buraquinhos também e finalizar a costura, tá? Então, vamos lá. Então, vai passando aqui por entre os pontos. E vai passando o fio. Passei.
estou bem próxima aqui do buraquinho, tá vendo? Então, vou passar agora o fio aqui pro lado da frente. Passa no buraquinho, né? Coloca aqui a pontinha. Se tiver muito desfiada a pontinha, corta esse desfiado. E passa aqui no buraquinho. Corta o desfiado. Agora, torna a passar no buraquinho aqui de baixo. Aí, esse fiozinho nós vamos trazer aqui pra parte de dentro. Laça. Coloca a agulha entre os pontos, laça e traz aqui pra parte de dentro, tá? Passa aqui por entre os pontos. Veio de encontro aqui com outro fio. Dá uma laçadinha aqui, né? Se quiser dar um nozinho também. E agora a gente vai arrematando esses fios aqui. Pronto, então costuramos aqui o fecho. Faz isso dos dois lados, tá? E agora, nós vamos costurar aqui as laterais e o fundo da bolsa, tá bom? Essa vai ser a parte de cima, tá certo? Então, vamos fazer a costura. Como sugestão, dá pra gente fazer a costura também com agulha de tapeceiro, dá pra fazer a costura em baixíssimo com a própria agulha de crochê também, tá? Escolha a melhor forma. Eu vou fazer com agulha de tapeceiro porque eu acho que fica mais sutil aqui os pontinhos. Vou pegar aqui um pedaço de fio pra fazer a costura. Passa aqui na agulha de tapeceiro. Deixa um pedacinho aqui pra poder arrematar. E aqui, olha só, eu tenho a parte de cima aqui do fechamento da bolsa. Nós vamos costurar iniciando aqui da lateral. Vamos iniciar o fundo e terminar aqui na outra lateral da bolsa, tá? Então, une aqui as duas partes, ajeita bem pra não costurar torto, tá? Uma costura bem simples. Aqui nós vamos pegar as correntinhas de cada lado, só que uma alcinha de cada correntinha, tá? Uma costura em que vai e volta, em toda aqui a extensão. Vamos lá. Vou começar um pouquinho mais abaixo aqui da quina. Coloco a agulha pegando uma alcinha da correntinha de um lado e uma alcinha da correntinha do outro lado. Passo aqui o fio. Deixo um pedacinho aqui para poder arrematar. Venho aqui na correntinha do lado, pegando só uma alcinha de um lado e uma alcinha da correntinha do outro lado. Volto com a agulha, uma alcinha de um lado, uma alcinha do outro lado. E vamos costurando assim.
Quando chegar aqui no finalzinho da lateral, tá? Tem que ser bem proporcional onde nós começamos, aqui. Eu finalizo a costura e volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho da lateral, então costurei aqui toda essa parte de baixo. E agora nós vamos arrematar o fio. Passa esse fio lá pra parte de dentro da bolsa, vou passar aqui por entre os pontos, tá? Abre a bolsa e arremata aqui esse fio. Pronto, vou colocar aqui uma etiqueta. Eu vou usar essa etiqueta da Corarte Laser. É uma etiqueta de metal. Tem os ganchinhos aqui na parte de trás. Então, nós vamos encaixar aqui na bolsa. E lá pra parte de dentro, nós vamos dobrar esses ganchinhos, tá? Bem simples de colocar. Vou colocar aqui minha etiqueta, então. Eu vou optar por colocar aqui nessa parte de baixo, tá? Mas vocês podem escolher onde vocês acharem melhor. E agora, vamos colocar a alça. Eu vou usar essa alça de corrente colorida, lá da CS Badulax. Essa alça é bem legal, ela já vem aqui com a argola articulada colorida também. Lá vocês encontram de várias cores, eu escolhi esse tom azul. E vou colocar aqui na bolsa. Prontinho, gente, a nossa bagzinha ficou pronta, espero que vocês tenham gostado. Obrigada e até a próxima!